E nós estamos aqui na Obesity Week em Atlanta com uma colega brasileira que é professora associada da Universidade de Utah, que trabalha com genética, trabalha com obesidade e que vai conversar comigo agora. Tudo Sim, bem? Que prazer! Fiquei tão feliz de encontrar meus colegas brasileiros nessa conferência. Excelente, Sim. excelente. Nós somos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a ISBEM, e a gente gostaria de conversar contigo. Primeiro que tu contasse a tua trajetória. Nossa, temos tempo? Sim, não, um resumo, um brief. Vim do Brasil como imigrante, né? Minha família mudou para Connecticut quando eu tinha 15 anos. Aí fiz universidade, eu fiz enfermagem. Olha só. Depois fui e fiz medicina na Universidade de Utah. E treinei, fiz minha residência na Beth Israel, que é um dos programas da Harvard. Uau, excelente. E fiz meu fellowship na Boston Medical Center. Uma formação básica, digamos assim, né? Muito bom. E daí eu comecei um programa de obesidade em Boston, trabalhei lá mais ou menos por 5 anos e depois fui começar o programa de obesidade na Universidade de Utah e estou lá mais ou menos há 9 anos agora. Excelente, é um orgulho para nós brasileiros termos uma colega tão destacada. Obrigada. E a gente, no Brasil, nós temos dificuldade principalmente em relação ao acesso de tratamento adequado para a obesidade, né? Envolvendo não só as alterações, a intensificação do estilo de vida, mas principalmente em tratamento medicamentoso, né? Hoje o entendimento de que a obesidade é uma doença, ele é bem claro e que boa parte dos pacientes precisam de medicamento. Tu poderia contar como que esse acesso, que formas aqui nos Estados Unidos a população pode ter facilitado o uso das novas medicações, principalmente anti-obesidade? Sim, obviamente o preço é bem caro e continua sendo caro aqui, como eu sei que também é no Brasil, e limitação de acesso, principalmente para a população que realmente precisa dos medicamentos, que é talvez as pessoas que têm obesidade mais complicada, com outros problemas médicos mais severos. Mas, recentemente, as companhias farmacêuticas como a Eli Lilly, como o Novo Nordisk, agora tem um programa farmacêutico que eu posso prescrever o medicamento que vai diretamente para a farmácia deles. Então diminui o custo que entra, né, o custo da farmácia e passa esse benefício diretamente para os pacientes. Seria uma venda direta. Uma venda direta da companhia farmacêutica para pacientes, que é bem interessante. Vamos atrás desse mecanismo no Brasil. Sim. E uma outra questão que eu gostaria de abordar contigo, e tu pudesse mostrar o cenário aqui no Rio Grande, aqui nos Estados Unidos, né? É exatamente das medicações anti-obesidade manipuladas. No Brasil, nós temos desde contrabando até farmácias de manipulação trazendo insumos farmacêuticos ativos nem sempre adequados sob vários aspectos, até de conservação térmica. Como que é o cenário nos Estados Unidos e como a legislação protege a saúde da população? Sim, essa é uma pergunta bem interessante, que obviamente nós, como os médicos de metabolismo e obesidade, queremos que os nossos pacientes tenham um acesso aos medicamentos. Temos hoje em dia medicamentos super efetivos, mas se não temos o acesso para a população, o que vale, né? Então a história ficou aqui um pouco mais complicada quando eles não tinham medicamento suficiente. Então o FDA, que é o sistema regulatório aqui dos Estados Unidos, deixou que tenham medicamentos manipulados durante o período que não tínhamos medicamentos suficientes. Mas a partir de março desse ano, passaram a lei que é ilegal de ter medicamentos manipulados, porque não tem controle nenhum do FDA. Então, quer dizer, hoje em dia, as companhias farmacêuticas que estão indo atrás desses programas que ainda oferecem medicamentos manipulados eles podem levar até cadeia. Sim, isso é totalmente irregular. É ilegal, quer dizer que ainda
Existe, obviamente existe. Eu tenho pacientes que recebem medicamentos de spas, que eles pegam um sal que é usado para os estudos de animais, e aí diluem e vendem, passam para os pacientes. Então, geralmente, o que eu falo com meus pacientes, qual que é o risco disso? Imagina que a gente pega um medicamento que, em vez de estar numa área estéril, que você está ali, né, que está sendo manipulado atrás de uma clínica, que a gente não sabe se está limpo, se está sujo, a gente não sabe o que está nos medicamentos, e injeta na área subcutânea. Então, no hospital, a gente teve alguns casos de pacientes que tiveram infecções muito sérias, que levaram a UTI por infecção a injetar esses medicamentos na área subcutânea. A gente viu, inclusive, relatos de adulteração com insulina na composição, mesmo aqui porque nos Estados Unidos. A gente não sabe o que está, não tem controle nenhum, e hoje em dia, completamente sendo ilegal, é um risco muito alto, né? No Brasil, isso é um problema muito grave. Eu acho que essa informação da proibição pelo FDA nos Estados Unidos, ela é muito importante para a nossa agência regulatória, que é a Anvisa, tomar talvez uma atitude mais definitiva. No Brasil, eu não sei se aqui teve alguma diferenciação entre semaglutida por ser biológica e tirzepatida por ser sintética, ou ambas ficaram proibidas? Ambas ficaram proibidas porque não tem regulação nenhuma do FDA. Essas companhias que estão misturando os medicamentos não tem regulação. A gente tem algumas companhias que fazem remédios manipulados, principalmente na área endocrinológica, que são mais controladas, mas para esses medicamentos é completamente ilegal, né? E os riscos são muito altos, né? O risco e o benefício. Os riscos são muito altos para os pacientes e o benefício é baixo. Então, né, excelente. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez, exaltando o nosso orgulho em ter uma colega tão brilhante aqui nos Estados Unidos. Sim, que Parabéns prazer. E obrigado. Sim, muito prazer. Obrigada.